E aí, podemos voltar? Tranquilo? Cargo em comissão foi do que estávamos falando, né? Que, exatamente, a comparação entre o cargo efetivo e o cargo em comissão. E aí, o exercício comissionado, ele diz lá, o artigo 22 do regulamento, se destina a atender a encargos de direção, chefia, olha só, direção, chefia, consulta ou assessoramento. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 5, fala em direção, chefia e assessoramento. A consulta não deixa de ser uma forma de assessoramento, né? Então assim, Claudete, está errado, né, o artigo? Não tá. A nível superiores. Quando o legislador fala no estatuto em nível superior, é o seguinte, você precisa entender o seguinte, o Estatuto dos Servidores, ele estrutura a administração pública em 3 níveis. O nível inferior, o nível intermediário e o nível superior. Eu não estou falando de escolaridade não, hein? Pelo amor de Deus, ok? Nível inferior, intermediário e superior. E aí, qual é a ideia? A ideia é que os cargos em comissão estejam no topo da estrutura administrativa e as funções de confiança ou função gratificada estejam na base da estrutura administrativa. E no nível intermediário, tanto pode cargo em comissão quanto função gratificada, mas o objetivo maior é que o cargo em comissão esteja no nível superior. Aqui é exceção, onde nós temos a função gratificada como níveis, como uma regra aqui, mas pode acontecer de ter um cargo em comissão no nível intermediário. Isso em termos de estrutura de administração pública. Eu vou exemplificar. Olha, eu sou do Judiciário Estadual. O Judiciário Estadual, ele tem lá, a gente pode dividir ele em 2 estruturas. No caso, 2 instâncias, né? Porque você sabe que essa estrutura aqui é do Executivo, já que o Estatuto ele foi idealizado para o Executivo. No Judiciário, nós temos as chamadas instâncias, mas dá para a gente visualizar e entender isso aqui. Os magistrados de primeira instância, que é a base, são os juízes, e os juízes têm lá o seu secretário. Enquanto que os magistrados de segunda instância, estão no topo, são os desembargadores. E os desembargadores têm os seus assessores. Assessor e secretário fazem a mesma coisa. O que é? Assessoramento à autoridade, ok? Só que, apesar do desempenho ser o mesmo, o secretário de juiz exerce uma função gratificada, enquanto que o assessor desembargador exerce um cargo em comissão. Entendeu? Então, assim, o exercício é semelhante, mas aí por uma escolha administrativa estrutural, pode ser função de confiança, função gratificada ou cargo em comissão. O Estatuto diz aqui, ó, o objetivo é que a atuação de cargo em comissão seja no nível superior da estrutura administrativa, ok? Sejam desempenhos mais elevados, de maior responsabilidade. O interessante é lembrar que, apesar do brasileiro hoje ser traumatizado, né? Somos sim, infelizmente. Quando a gente pensa em cargo em comissão, o que a gente pensa? Ele não é o cara, mas é colado com o cara. Quando pensa em cargo em comissão, já pensa, protegido. Não vai fazer concurso público, porque não precisa, que é apadrinhado, costa quente, QI, tem um monte de venenos para se falar, né? Não é tudo assim, não. Eu sei que é uma realidade brasileira, mas não coloca todo mundo no mesmo saco, não, ok? Eu conheço pessoas comissionadas que são altamente qualificadas. E eu vou te dizer, a ideia que o Constituinte teve ao pensar no comissionado, né, que o legislador teve, foi o seguinte: existe uma massa, e essa massa está eu e você lá dentro dela. Existe uma grande massa de pessoas que tá doida para fazer concurso público, que tá correndo atrás da administração, assim, administração, me dá um cargo público aí, por favor. Aí corre para estudar, para prestar concurso público, não é isso? Mas tem outras pessoas, só a nata, né, que tem uma qualificação tão absurda, né, o currículo da pessoa assim, vai longe, e que
a administração, aí é o contrário, a administração é que está atrás dela. Ou cientista, ou doutor, ou especialista, poxa, vem cá me ajudar a desenvolver a administração pública. Aí você, mas eu não estou a fim de prestar concurso não. Você, não, precisa não. Pô, só o teu currículo, eu vou te nomear livremente. Entendeu? A ideia é essa. São pessoas altamente qualificadas, tanto que o desempenho delas é o quê? Para níveis superiores, comando maior. Você vai dirigir um órgão, você vai chefiar uma equipe, ou você vai assessorar uma alta autoridade. Sem precisar você ter concurso bom. E outra coisa, a remuneração vai ser lá em cima. Entendeu? A ideia é muito boa. É que no Brasil tudo vira meio pizza, né? Tudo acaba... Mas a ideia ainda é boa, certo? E aí, o que diz o artigo 22? O cargo em comissão, para essa atuação de superior da estrutura administrativa, é provido mediante livre escolha. Aqui está governador, eu nem gosto de colocar governador, porque você sabe, eu já falei, que o nosso estatuto foi adotado como regime jurídico único. Então, quando você vê governador, você tem que fazer as adequações, né? Se você está estudando para o Ministério Público, você já sabe que é o chefe maior do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. Se você está estudando para o Judiciário, você sabe que aqui não é governador, você tem que entender presidente do Judiciário, entendeu? Então, toda vez que você lê uma autoridade do Executivo, dependendo do teu concurso, você tem que fazer a devida adequação, tá bom? Podendo, mas é da autoridade máxima da instituição, percebeu, né? Podendo esta escolha, né, recair em funcionário. Quem é funcionário? É o ocupante de cargo efetivo. Pode recair em servidor regido pela CLT, é o empregado público. E pode recair ainda em pessoa estranha ao serviço público, desde que reúna os requisitos necessários e habilitação profissional para a investidura. Eu sempre pergunto, quem é que pode exercer cargo em comissão? Aí muita gente me responde, qualquer um, Claudete. Sim, essa é uma resposta fácil, mas você sabe o que está falando? Quem é qualquer um? Quem? Menor de 18 anos pode? Ah, não, porque tem a idade mínima lá, né? 18 anos. E aí, vamos melhorar? Perceba o seguinte, que além de, porque nós temos aqui, deixa eu melhorar isso aqui, temos 3 pessoas. Uma, que é o servidor efetivo, o outro, da legislação trabalhista, é o empregado público, e o estranho é a terceira pessoa, né? Quem é o estranho? É aquele esquisitinho? Não, o estranho é aquele que não possui nenhum vínculo anterior com a administração pública. Detalhe que também temos que incluir aqui o inativo. Olha aqui, o inativo, provido em cargo em comissão, perceberá integralmente, isso lá no 26, o vencimento para este fixado cumulativamente com o respectivo provento. Então, nós temos uma 4ª pessoa aqui, que é o aposentado. Vamos entender o seguinte, olha só. Percebemos que qualquer pessoa pode ocupar um cargo em comissão, inclusive quem já é servidor, empregado público, aquele que não tem vínculo nenhum com a administração e até o aposentado pode exercer um cargo em comissão. E aí, precisamos entender que apesar desse mundo de gente, a gente precisa separar os comissionados em 2 grupos. Por quê? O legislador, ele trata de forma diferenciada o comissionado, que também é servidor efetivo, dos demais. Os demais, ele chama de exclusivamente comissionado. Sabia disso? Exclusivamente comissionado. Isso é muito importante por conta dos reflexos funcionais. Vamos entender. Você sabe que o exercício de cargo em comissão, ele é livre, né? Pautado em relação de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante, mas por ser com base na relação de confiança, o provimento é precário, a nomeação é livre,
ok? Pode recair, ou seja, livre não precisa de nenhuma outra formalidade, não precisa de concurso público e pode recair em servidor, em empregado público, em aposentado ou pessoa estranha ao serviço público. A posse, que é o momento da investidura, ela acontece 30 dias após a nomeação. Só que esse grande grupo aqui de todos considerados comissionados, o legislador, ele divide da seguinte forma. Quando você pensa em cargo em comissão, ele trata do efetivo que foi nomeado para o cargo em comissão e ele trata do exclusivamente comissionado. Exclusivamente comissionado. O exclusivamente comissionado, quem são eles? Hein? O empregado público... Esse aposentado aqui, pelo amor de Deus, hein? Esse aposentado aqui, ele era efetivo e se aposentou. Ok? Ah, eu fiz errado aqui. Quer dizer, não está errado, é só minha estrutura que eu preciso que seja diferente. Vamos lá. Aqui está o empregado público, o aposentado. Não é o aposentado que não tinha vínculo nenhum com a administração, não, porque aí ele entra aqui, ó, no estranho. Ok? Deixa eu melhorar aqui que eu vou precisar de espaço aí. Aqui. Foi. Tá bom? Então, olha só. O exclusivamente comissionado. Entendido, né? Então, todos são comissionados? São. Todos fazem a mesma coisa? Sim. Só que eles têm um tratamento diferenciado. Aí, a Constituição e o legislador, ele dividiu o grupo de comissionados no exclusivamente comissionado do efetivo que está exercendo um cargo em comissão. Vou explicar devagarzinho. Bom, aí face o reconhecimento de que o vínculo do funcional do comissionado é precário e permite a livre exoneração, isso aí está tudo ótimo, mas aí o Constituinte, ele lembrou do seguinte, caramba, olha, imagina, isso aconteceu recentemente aqui na Baixada. Teve uma administração municipal que saiu, né, porque perdeu a eleição, e ela simplesmente exonerou todo mundo. O que aconteceu? Tinha muito cargo em comissão, a administração pública quase que fechou, não tinha mais atendimento à população. Com esta preocupação, o Constituinte já vem há muito tempo exigindo que a lei reserve um percentual dos cargos em comissão a serem necessariamente preenchidos por servidor de carreira. Quem é o servidor de carreira? É o efetivo. Por que isso? Poxa, efetivo não pode exonerar livremente, não. Tem que ter um processo, tem que ter ampla defesa, tem que ter motivo, tem que ter um monte de coisa. Ok? Então, para garantir, né, a observância do princípio da continuidade do serviço público, é que o Constituinte exigiu que os administradores, o legislador estabeleça e os administradores obedeçam que os cargos em comissão existentes na estrutura administrativa, um percentual deles seja necessariamente preenchido por servidores efetivos. Ok? E aí, quando o servidor efetivo é nomeado para um cargo em comissão, o que se exige dele? Um afastamento das atividades. Cuidado! Olha só, eu sou oficial de justiça. Como que eu trabalho? Eu trabalho na rua cumprindo as ordens judiciais. Tudo bem? Agora mesmo de manhã cedo eu estava lá cumprindo as ordens judiciais. E aí, imagina se eu aceito o convite para ser assessora de desembargador, de autoridade. Aí eu saio da rua e vou para o gabinete. Né? Ar-condicionado, né? Oh, que coisa boa. Eu não gosto. Eu gosto da aventura. Eu gosto a rotina não é a minha praia. Eu gosto de ficar na rua, de falar com gente. Eu gosto disso. Ok? Mas vamos dizer, fui lá para o gabinete. Perceba, eu não vou mais exercer o meu cargo efetivo de oficial de justiça e vou exercer o cargo em comissão de assessora de autoridade. Tudo bem? Aí eu te pergunto, o meu cargo efetivo ficou vago? Operou-se a vacância?
Não operou-se a vacância. Apenas houve um afastamento do exercício. A posse em cargo em comissão determinará o afastamento do exercício do cargo efetivo, salvo acumulação legal, né? Mas essa é a regra. A acumulação legal, por exemplo, um professor, 2 cargos de professor, aí ele vai lá, vai exercer um cargo de diretor da escola, aí às vezes pode acumular, tá bom? Mas a regra não é essa, a regra é o afastamento do exercício, não é vacância. O que acontece? Olha, eu vou lá exercer meu cargo efetivo, o cargo em comissão, deixa o meu cargo efetivo aí, não preencho não, ele é meu. Eu tenho colegas que já estão anos nessa condição. Outro detalhe, o cargo comissionado é temporário? Não. Mas Claudete, ele é de livre exoneração, mas você não sabe quando é que vai acontecer essa livre exoneração. Existem alguns cargos, porque estão diretamente vinculados a uma administração pública temporária, que podem ter esse detalhe de ser temporário, esse exercício temporário. Mas, em regra, na sua essência, os cargos comissionados não são de exercício temporário. Eu conheço pessoas que já estão há anos e anos num cargo em comissão, ok? Tudo bem? Bom, então o servidor efetivo se afasta do seu cargo efetivo, não exerce mais ele e vai exercer o cargo em comissão, ok? O inativo, ele tem que se afastar? Não, por quê? Porque, eu até repeti o artigo agora que eu vi, inativo se afasta do quê? Da rede, do sofá, né? Inativo. Então, ele não precisa se afastar de nada, ele recebe os dois, o provento com o seu vencimento, com o vencimento do cargo em comissão. Mas eu vou explicar isso aqui melhor. E aí, com o afastamento do servidor efetivo do desempenho do seu cargo, ele vai escolher o que vai receber. Ele tem uma opção remuneratória. Olha, isso aqui só cai no concurso, isso aqui na prática não é bem assim não, tá bom? Mas assim, a gente não tá falando de prática, a gente tá falando que cai na prova. Então isso aqui cai na prova, hein? Fique esperto. E aí o servidor efetivo, que não está exercendo o seu cargo efetivo, ele pode escolher o que vai receber. Ou ele fica com o valor do cargo em comissão, não recebe o efetivo, recebe só o cargo em comissão. A única coisa que ele continua recebendo é o adicional por tempo de serviço, calculado sobre o valor do cargo efetivo e o salário família, porque o salário família não é dele. Por que eu estou te falando isso? Olha só, imagina, presta bem atenção, um servidor efetivo recebe lá R$10.000, ok? No cargo efetivo. Aí vai exercer um cargo em comissão que ele recebe agora R$20.000, o dobro, exemplo, tá? Cargo em comissão. Só que o adicional por tempo de serviço, ele já recebia lá 10% de triênio, de adicional por tempo de serviço. Então, na realidade, ele recebia R$11.000, não é isso? Ok? 10%, ele recebia R$11.000. Aí você pensa, opa, ele vai continuar recebendo adicional por tempo de serviço, 10%, só que 10% de 20.000, R$2.000. Não. Por quê? O que está dizendo aqui o legislador? Que ele continua recebendo o adicional por tempo de serviço calculado sobre o valor do cargo efetivo. Então, ele agora está lá no cargo em comissão, vai continuar recebendo o R$1.000 de adicional, ok? Ele vai receber R$21.000 do exercício do cargo em comissão, porque o adicional por tempo de serviço dele continua idêntico ao que já era, continua com a mesma base de cálculo que é a remuneração do cargo efetivo, ok? Acrescido também do salário família, que quase ninguém recebe essa concessão pecuniária, né? Vou falar disso depois. Mas recebe lá também o salário família. Uma outra opção para o servidor, e a que mais se pratica, não com esse percentual, mas o que se pratica é a opção 2. Na prova, você vai dizer para o servidor que o servidor comissionado, efetivo que vai exercer um cargo em comissionado, tem essa opção, tá? Qual é a opção dele? A outra, ele fica com o valor do cargo efetivo acrescido de 70% do valor do cargo em comissão. E aqui já está dentro aqui o cargo efetivo, né? Ok?
o valor do cargo efetivo mais é uma bolada, é a melhor de todas, né? É bem legal. Então, é uma opção remuneratória. Qual que você quer, servidor? Isso para quem é efetivo. Viu como é diferente, né? Os demais, os chamados exclusivamente comissionados. Os exclusivamente comissionados, o que eles recebem? O valor do cargo em comissão. E o servidor efetivo, nomeado para um cargo comissão, ele tem uma opção remuneratória. Lembra, né? Olha só o tratamento diferenciado. E tem mais um detalhe, né? Tanto que você percebeu que o inativo aqui, ó, ele recebe o valor do cargo em comissão e continua recebendo seus proventos, né? Junto com seus proventos. Porque ele recebe tudo lá, não tem opção remuneratória para ele. Tranquilo? Ok? Então você percebe já um tratamento diferenciado. E o servidor efetivo que é emprestado para outra estrutura, para exercer um cargo em comissão, mas em outra estrutura, são os chamados servidores cedidos. Pode acontecer? Pode. Você pode exercer um cargo em comissão dentro da sua própria estrutura administrativa, como você pode exercer um cargo em comissão em outra estrutura administrativa. Quando ocorre a cessão de servidor, nós temos aí o órgão cedente, que é o órgão que empresta ao servidor, o órgão cessionário, que é o órgão que recebe esse servidor cedido. Algumas burocracias, algumas regras, alguns procedimentos precisam ser observados. O servidor efetivo pode exercer cargo em comissão em outra estrutura? Pode, mas desse jeito. Somente após ter sido colocado à disposição para o fim determinado. Qual é o fim determinado? Exercício de cargo em comissão tal. Poderá o ato de nomeação para cargo em comissão recair em servidor de outro poder ou de outra esfera de governo, tanto lá quanto cá. Olha, só depois de ter sido colocado à disposição. Então sai a publicação da disposição e depois sai a publicação da nomeação do servidor. Isso tem que estar formalizado. Em regra, o servidor é colocado à disposição sem ônus para o cedente. Poxa, eu já estou emprestando o meu servidor. Você paga. Em regra, o servidor é colocado sem ônus para o cedente. Eu estou emprestando e não pago nada. Você que é o cessionário que pague. Caso em que receberá o exercício comissionado. Ó, você vai lá e recebe o valor do cargo em comissão. Entretanto, existem algumas situações excepcionais, principalmente quando é de interesse do Estado, é de interesse da administração pública que o servidor seja cedido, que vai exercer suas funções lá em outra estrutura. Para quê? Exemplo, para ele aprender um procedimento. Isso acontece muito. Olha, na órgão tal, na estrutura tal, estão aplicando um procedimento maravilhoso, está dando super certo. Vamos lá aprender isso. Vamos emprestar um servidor nosso, que ele vai trabalhar lá e vai aprender. E quem vai bancar isso somos nós, o órgão cedente, entendeu? Então, caso contrário, cedido com ônus para o cedente, o Estado está emprestando e o Estado está bancando. E ele é um servidor do Estado. Nesse caso, o servidor estadual fará a opção remuneratória na forma anterior. Eu que estou bancando mesmo, né? Eu, Estado, então não pode ser tratado como se você estivesse exercendo um cargo em comissão aqui dentro da estrutura estadual. Ok? Lógico, estava demorando, né? Já temos aí mais uma inconstitucionalidade do Estatuto. O que acontece? Olha só o que diz o parágrafo 4º do artigo 25 do regulamento. O regime previdenciário dos servidores no exercício de cargo em comissão é dos funcionários efetivos da administração. Aí você pode dizer assim, Claudete, mas aqui, ó, tá falando dos servidores, são os efetivos no exercício do cargo em comissão. Não. Dos servidores no exercício de cargo em comissão. Cargo em comissão, qualquer um que exerce cargo em comissão é servidor. Então tá falando do comissionado em geral. E está dizendo que o regime previdenciário é o mesmo dos efetivos. Está errado. Olha o que diz o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal com a redação da emenda 20 de 98. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão,
Opa, não está falando do efetivo que está no cargo em comissão, está falando dos outros comissionados. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, bem como de outro cargo temporário em emprego público, aplica-se o regime geral de previdência. Regime geral de previdência. Aí, olha só, mais uma diferença. O exclusivamente comissionado, ele está no regime geral de previdência social. Aquele artigo 201 da Constituição Federal, do povão, né? Enquanto que o efetivo, o comissionado que já tem o seu cargo efetivo, ele está no regime próprio de previdência social. A Rio Previdência, nossa Lei 5260 de 2008. Entendeu? Percebeu a diferença? Outro detalhe, você percebe que o tratamento funcional é diferenciado. E ocorrendo a livre exoneração, que pode acontecer tanto aqui quanto lá, esse aqui tem para onde ir, que é o efetivo, né? Já o comissionado, o exclusivamente comissionado, se ele for empregado público, ele teve suspenso o seu contrato de trabalho e ele volta para o seu contrato de trabalho. Se ele for aposentado, perdeu um acréscimo de remuneração, né? Continua recebendo apenas o seu provento. E o estranho perdeu tudo. Interessante lembrar também o seguinte. Eu estava tentando lembrar qual era a diferença, tem mais uma diferença. Esse aqui tem garantido uma reserva de vagas, porque a Constituição exige que a lei defina um percentual dos cargos comissionados que necessariamente serão exercidos por servidores efetivos. Esses aqui não têm essa reserva de vagas, né? Eles ficam com o que sobrou. Ok? Interessante, né? Detalhe interessante. O regime próprio de previdência social, né? Aposentadoria dos servidores públicos, exige a chamada aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, ok? Tá? Para ir para 75, eu acho que tinha que acabar, mas enfim, vamos lá. Regime próprio tem lá a aposentadoria, a famosa expulsória. Fez 70, vaza, né? Tem que sair. E isso não acontece no regime geral de previdência social. Importante perceber o seguinte: o servidor efetivo no regime próprio pode ser, quando chegar lá nos 70 anos, ele vai ser obrigatoriamente aposentado. Ele também pode se aposentar antes dos 70 anos pela aposentadoria voluntária, ok? O fato é o seguinte: quando ele se aposenta aqui no regime próprio de previdência, imagina um servidor efetivo que está exercendo um cargo em comissão, ok? Aí, fez 70 anos, ele é obrigado a se aposentar no regime próprio? Sim. Mas ele pode continuar exercendo um cargo comissionado? Pode, só que ele muda de grupo. Ele vai ser tratado como exclusivamente comissionado, como um aposentado. Olha lá, né? Como um aposentado. Ok? Aí ele deixa de receber, de exercer essa opção remuneratória. Por exemplo, ele optou pela gratificação de 70%. Ele deixa de receber essa gratificação de 70% com seu cargo efetivo e vai passar a receber 100% do cargo comissionado com 100% dos seus proventos, ok? Ele passa a ter outro tratamento. Percebeu como é diferente? Então percebam, todos são comissionados, todos praticam a mesma atividade funcional, mas por trás, por conta da sua qualidade de servidor efetivo, ele tem um tratamento funcional diferenciado, ok? Esse artigo aqui está em confronto com a Constituição, claro, confronto, porque o exclusivamente comissionado são submetidos ao regime geral de previdência social e não o regime previdenciário dos servidores efetivos, ok? Tudo bem? Olha só, no próximo bloco eu vou falar aí... não, deixa eu terminar isso aqui logo. Como eu falei para você, a função gratificada, que é exercício de confiança também, lá no regime, lá no regulamento, ela estava regulamentado do 28 ao 34, os artigos, e o decreto de 82 retirou o Instituto do Estatuto. Ele não acabou com o Instituto no Estado, não.
Ele retirou do estatuto, ok? Esse decreto, ele é misterioso, já procurei esse decreto, mas não conseguia localizar. Mas é fato que ele retira a função gratificada do estatuto. A função gratificada ela é prevista na Constituição com outro nome, chamada função de confiança. Está lá no 37, inciso 5, função de confiança. As bancas examinadoras de concurso não têm cobrado nada daqui do 28 ao 34. Você precisa saber que a função gratificada existe sim, que a Constituição chama de função de confiança, mas que o Instituto foi retirado do Estatuto por esse decreto aí de 1982, tá? Então, cuidado, tenha cautela. Detalhe da função de confiança, ela é exercida somente por quem ocupa cargo efetivo. É um acréscimo de atribuições a quem já tem cargo efetivo. Tudo bem? Mas no próximo bloco eu vou falar da substituição. Tchau, tchau.